diante dessas condições climáticas cada vez mais extremas e cada vez mais recorrentes, as ciências, tanto as ciências da natureza quanto as ciências humanas, vão começar a pensar novos conceitos e novas possibilidades de interpretação da realidade. E dentre essas possibilidades de interpretação da realidade, um conceito chama muito atenção e tem sido discutido com muita intensidade ao longo das últimas 2 décadas. E esse conceito se chama antropoceno. O conceito foi criado originalmente nos anos 2000 pelos cientistas naturais Paul Crutzen e Eugene Stormer. E a ideia desses dois cientistas era dizer que o planeta Terra estaria entrando em uma nova era geológica conhecida como Antropoceno ou a Era dos Homens. O que significaria, portanto, a entrada nessa nova era? Significa que os humanos, principalmente a partir da Revolução Industrial e de todas as invenções e possibilidades criadas a partir de então, teriam se tornado uma força tão poderosa a ponto de alterar o funcionamento do próprio planeta Terra. Então, essas questões das condições climáticas, os problemas que nós estamos vivendo, seriam problemas decorrentes dessa capacidade humana de alterar o funcionamento do planeta Terra. E isso marca, dentro de uma ideia geológica do planeta Terra, uma mudança de grandes proporções, uma mudança sem precedentes. Os seres humanos, mais ou menos a partir do final do século XVIII, com a Revolução Industrial, se tornaram capazes de alterar e de perturbar a ordem climática que permitiu o florescimento da vida humana de diversas espécies. Então vou fazer um apanhado de algumas leituras que fiz recentemente em relação a esse tema. É um livro chamado Origens, uma grande história de tudo, de um historiador norte-americano chamado David Christian. Então, se nós lermos esse livro, Origens, uma grande história de tudo, a história da humanidade ela está integrada dentro de uma história do próprio universo e do planeta Terra. Então ele começa contando como o planeta se formou, na verdade começa uma história do Big Bang até os seres humanos. Então, nesse sentido, a humanidade não se torna mais o centro do universo. A história da humanidade ela se dilui dentro dessa grande história que trabalha inclusive com bilhões de anos. Então, se Brodel estava trabalhando com centenas, milhares de anos, aqui nós estamos trabalhando dentro da Big History, com bilhões de anos. O Antropoceno, para o David Christian, é uma mudança histórica de grandes proporções. Ela atravessa um limiar, não só na história humana, mas também cruza um limiar dentro da história do planeta Terra. O modo como eu enxergo essa proposta do David Christian e da Big History é exatamente somente mais um modo de se pensar a história. Outra que eu gostei bastante é uma leitura de um historiador húngaro chamado Zoltán Simon. O Zoltán Simon ele parte de uma ideia de que nós estamos vivendo um momento de mudança sem precedentes, que nós estamos em um momento em que uma espécie dentro do planeta Terra foi capaz de sozinha alterar o funcionamento desse planeta. Então nunca antes isso foi visto e nunca antes nós conseguimos entrar em uma nova era geológica, exceto quando começou o Holoceno. Mesmo nesse momento de catástrofe ou de catástrofes que se aproximam, nós ainda não perdemos a centralidade do futuro nas nossas vidas. No entanto, o que o Zoltán Simon está dizendo é: nós não estamos vivendo exatamente em uma época presentista. O futuro ainda nos é muito importante. O que mudou é, nós saímos de um momento histórico, principalmente no século XIX até meados do século XX, no qual a expectativa de futuro era muito definidora e uma expectativa de futuro marcada pelo progresso, para uma expectativa de futuro que é marcada pela possibilidade da catástrofe e de mudanças sem precedentes na história do planeta Terra. Daí o ponto para ele é: nós precisamos formar uma consciência planetária. Então, diante dessas mudanças, diante desse contexto, o Antropoceno nos impulsiona, o Antropoceno nos demanda uma consciência de planeta. Nós não podemos mais pensar somente a partir de uma consciência humana ou de uma consciência nacional ou coisas nesse sentido, mas é preciso pensar uma consciência de funcionamento desse planeta para que esse futuro catastrófico que nós aguardamos e que nós tememos que aconteça efetivamente não ocorra de fato. Ao mesmo tempo, essa categoria ela também tem algumas críticas muito importantes dentro da historiografia. E aí quero indicar para vocês o livro que eu mais gostei de ler sobre esse conceito de antropoceno, que é um livro organizado recentemente, agora no final de 2024, pelo Rodrigo Turim e pelo Walter Lovandi.
O livro se chama, inclusive, Antropoceno. Acho que não lembro o subtítulo agora, mas é alguma coisa como Perspectivas Historiográficas, ou História e Historiografia, alguma coisa assim. Mas é um livro muito bom, porque traz não somente a história do conceito, mas traz também algumas críticas ao próprio conceito de antropocentrismo. O que alguns autores estão colocando, autores que estão presentes nessa coletânea, é que, de alguns outros pontos de vista, essa ideia de antropoceno ela começa a ser construída em outros momentos. A questão não é para eles tanto tecnológica, mas é uma questão muito mais política, cultural e social da construção dessa era dos homens. Então o que importa é perceber a partir de quais ideias, a partir de quais políticas nós estamos criando e desenvolvendo essas máquinas. Então, nesse sentido, não dá para separar a categoria de antropoceno ou a ideia de uma era dos homens do surgimento do colonialismo. Tanto o colonialismo quanto o capitalismo são categorias fundamentais para compreender o antropoceno. Não dá para dizer simplesmente que é uma questão apenas tecnológica, mas é uma questão também que envolve essas outras dimensões coloniais e também relativas ao desenvolvimento do capitalismo. Então essa postura agressiva, dominadora e até em alguns aspectos colonizadora dos seres humanos em relação ao mundo natural, essa oposição entre humanidade e natureza, ou entre natureza e cultura, é construída por um discurso, é construída por uma política, por uma cosmovisão europeia que se processa durante as colonizações. Então, a grande questão é essa. Não se trata de todos os homens que participaram igualmente na construção dessa tragédia que nós estamos vivendo. Ao contrário, esse antropos não é universal, ele é muito particular. Ou seja, são ideias que são formuladas a partir de uma concepção moderna europeia. Então não faz sentido falar de antropos no antropoceno como espécie humana, porque não se trata de uma espécie totalmente que foi responsável pela construção desses problemas e pela construção dessa era em que nós estamos vivendo. Então, se o antropoceno aponta para uma grande catástrofe, para o encerramento de determinadas possibilidades de vida, de determinadas condições de vida, para essas populações o antropoceno já ocorreu há muitos séculos. Na verdade, o antropoceno continua a ocorrer para essas populações ainda nesse momento. Então é isso. Curtam nossos vídeos aí, compartilhem, sigam o canal e até a próxima. Valeu!